Edu e Dai. Edu e Dai. Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o Edu e no vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês como vocês podem ouvir o nosso podcast. Eu estou usando aqui um iPhone, mas todas as dicas que eu vou dar aqui usando o iPhone, elas funcionam da mesma forma no Android. Eu procurei trazer aqui para vocês 3 classes de aplicativos. Um aplicativo nativo da plataforma, 3 aplicativos de streams de música e um aplicativo específico de podcast. Eu vou começar aqui com o aplicativo Podcasts, que é um aplicativo nativo para a plataforma da Apple. Então ele vai funcionar em iPhone, em iPad e em Macs. Na plataforma Android, o aplicativo nativo é o Google Podcasts. Ele funciona da mesma forma. Então vou abrir o aplicativo. Então a primeira coisa é buscar o podcast que vocês estão querendo. Então vamos lá. Ele já apareceu aqui para mim, Edu e Dai Podcast. Eu vou selecionar. Apareceu o ícone aqui do podcast. Eu vou selecionar. E aí, a primeira coisa que vocês têm que fazer é assinar o podcast. Por que assinar? Porque quando você assina o podcast, toda vez que a gente lança um episódio novo, ele já vai baixar para vocês. Além disso, aqui no Podcasts, aqui na bolinha com os 3 pontinhos, você pode compartilhar esse podcast com alguns colegas, você pode cancelar a assinatura, você pode apagar da biblioteca, enfim, você tem uma série de configurações aqui, mas a principal é essa de compartilhar com seus colegas o podcast para que eles possam ouvir. Além disso, aqui a gente pode avaliar o podcast, né? Vocês podem dar quantas estrelas vocês quiserem pra gente e deixar um comentário, tá bom? Então esse é o aplicativo nativo do iOS. Outro aplicativo que eu quero mostrar para vocês é o SoundCloud, que é normalmente o aplicativo que a gente divulga com os nossos links quando a gente lança um episódio. Então no SoundCloud o processo é exatamente o mesmo. Então eu vou vir aqui, vou buscar. Então vou buscar. Ele já apareceu aqui o podcast para mim, vou selecionar, e aí eu tenho que fazer exatamente a mesma coisa que eu fiz no exemplo anterior. Eu tenho que começar a seguir Edu e Dai Podcast, e aqui nos 3 pontinhos também eu posso compartilhar o perfil para alguns amigos que queiram ouvir o podcast também. Então observem que o processo é exatamente o mesmo. E se eu quiser usar o Spotify? Então o processo é o mesmo, eu abro o aplicativo, vou lá na busca e procuro por Edu e Dai. Já apareceu aqui para mim. Vou abrir. O que eu tenho que fazer aqui? Vou seguir Edu e Dai Podcast. Também tem os 3 pontinhos aqui, onde eu posso compartilhar com os meus colegas que usam o Spotify também. E o processo é exatamente o mesmo. E se eu quero usar o Deezer, como é que eu faço? É o mesmo processo. Abro o aplicativo, vou na busca e digito lá Edu e Dai. Já apareceu aqui para mim. Vou lá, marco o coraçãozinho para seguir, né? Para adicionar os meus favoritos. Posso vir aqui nos 3 pontinhos e também compartilhar com quem usa o Deezer o podcast. Por fim, eu vou apresentar para vocês uma ferramenta que é exclusiva de podcast, que é o Overcast. Existe um monte delas. Eu gosto bastante do Overcast, não sei dizer a razão por quê, é o que eu uso há mais tempo, mas o Overcast ele funciona tanto para iOS quanto para Android. Então, é basicamente o mesmo processo dos anteriores, é só vir aqui, buscar o podcast. Ele já apareceu aqui, eu assino e pronto. Toda vez que sair um episódio novo, o Overcast vai baixar o episódio para mim. Eu recomendo muito vocês utilizarem uma ferramenta de podcast, no caso o Overcast, ou a ferramenta nativa do sistema operacional do dispositivo de vocês. No caso aqui do iPhone, o Podcasts. E no caso do Android, o Google Podcast. Tá bom? Não esqueça então de ouvir Edu e Dai Podcast e até um próximo vídeo. Tchau, tchau!